Bom, gente, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse momento. Queria agradecer a cada um aqui que cedeu um pouquinho do seu espaço, do seu tempo, para prestigiar o nosso trabalho. Agradecer a presença de todos e todas que estão aqui hoje para escutar um pouco o que a gente tem a dizer e participar um pouco desse momento com a gente. A gente veio aqui hoje para fazer o lançamento desse trabalho incrível que a gente desenvolveu. A gente nomeou ele de Imprimindo Saberes. E aí eu vou explicar para vocês o que seria, né? O que é o Imprimindo Saberes. Ele foi um projeto de pesquisa desenvolvido pelo, pelo um grupo de professores e docentes, né, do IFB Campus João Pessoa. Participamos de um edital do Interconecta 2020. E como é que iniciou esse projeto, esse trabalho, essas ideias? A gente iniciou, a princípio, era um trabalho que envolvia impressão de sólidos geométricos na impressora 3D. Era um trabalho fantástico, a ideia era fantástica. A gente pensava em trabalhar a impressão dos sólidos e depois que a gente tivesse com esses sólidos impressos, a gente trabalharia várias formas de espacialidade, né, junto com ele. Mas aí a gente aconteceu de se deparar com várias mudanças no decorrer do início até o término do nosso trabalho. A gente iniciou essa ideia em 2019, no final de 2019, concorremos ao edital para 2020, e aí a gente chegou em 2020 e nos deparamos com a Covid-19, né? A pandemia nos pegou de surpresa, mas aí a gente se pegou também numa reviravolta, e agora? O que é que a gente vai fazer, né? E aí me veio aqui uma parábola que a nossa amiga Lilian, que está aqui presente, nos contou certa vez, e aí eu venho contar novamente para vocês. Essa parábola é a parábola da mosca e um copo de leite. Tá? Então, o que é que acontece? Certo dia, duas moscas estavam passeando e caíram no copo de leite. E uma muito valente, muito forte, decidiu nadar até a borda do copo, né, que achava que na superfície ela conseguiria subir, só que a superfície muito lisa, ela não conseguiu subir, se debateu, com as asas muito molhadas, não conseguiu sair, né, da situação e acabou afundando. A outra não desistiu, bateu as asas com muita força, com muita vontade, e aquele espaço que ela estava batendo se formou um pouquinho de nata, né, a superfície solidificou um pouquinho e ela conseguiu subir naquela bolha de ar e conseguiu levantar voo. Né? Então, ela conseguiu sair daquela situação, naquele formato. E aí, passeando um certo dia, novamente, ela se deparou com o quê? Com um copo de refrigerante. Caiu novamente naquele copo. E aí pensou, não, vai dar tudo certo. Eu já sei a resposta, né? Eu já sei o que fazer nessa situação. E aí ficou. Bateu as asas, achando que a superfície ia solidificar de novo. E aí veio uma mosca no copo, disse do lado de fora, olha, tem um canudo ali no copo, por que você não tenta subir pelo canudo? Ela, não precisa, eu já sei a solução. Eu vou bater as asas e eu vou sair daqui. Bateu as asas e não conseguiu. Molhada as asas, afundou no copo de refrigerante. Se ela tivesse visto, aberto a visão, mudado o pensamento, o que, é que ela poderia ter feito? Que poderia ter usado o canudo para sair daquela situação, né? Então a gente vê que soluções do passado, em contextos diferentes, na verdade se tornam problemas e não soluções, né? Então a gente se reinventou, a gente se capacitou, a gente se repensou, e aí traduzimos a nossa ideia e nos reinventamos de forma totalmente remota. Né? E o que é que mudou da impressora 3D para o que a gente está apresentando hoje? Mudou que criamos e desenvolvemos uma metodologia de ensino e aprendizagem para a disciplina de desenho técnico, tá? Com princípios de aprendizagem baseadas em projeto. E no final elaboramos um caderno de exercícios que tem por base a realidade aumentada. Então não temos mais a perspectiva
da impressão 3D, mas conseguimos trabalhar com a realidade aumentada. E o que seria realidade aumentada? É diferente de realidade virtual, né? A realidade aumentada, a gente traz o objeto para o nosso mundo real. Então, é uma realidade muito mais objetiva, muito mais direta. A realidade virtual, a gente, na verdade, entra naquele mundo virtual através de por meio de um óculos, de algum dispositivo, né, que o meio em nossa volta a gente vê em realidade virtual. A aumentada não, a gente traz ela para a gente, é um objeto, é uma coisa menor, é um sólido mais objetivo. Essa realidade, ela combina um QR Code e um programa de computador. Nesse caso, nessa situação, a gente utilizou o Auge. Né? Quem conhece sabe que ele é a principal plataforma de realidade aumentada da América Latina hoje para a construção civil. Quem não conhece, fica aí a oportunidade, fica a dica de conhecer. É um aplicativo que você pode baixar no seu smartphone, tanto no iPhone quanto no Android. E ele também apresenta várias funcionalidades e plugins disponíveis dentro da web para baixar tanto no Revit quanto no SketchUp, tá? E tem aí várias funcionalidades dentro dele. Aqui são alguns exemplos de que a gente pode trabalhar com realidade aumentada. Traduzir o bidimensional para o tridimensional. Então, com base nessa tecnologia, a gente tomou posse, né, dela, assim, a gente usou e abusou do Auge, e aí chegamos no nosso produto que a gente vem aqui mostrar hoje. O Imprimindo Saberes é um e-book, ele já está disponível para todos que quiserem baixar gratuitamente lá no nosso Instagram. Tem um link lá na bio, tá, que você consegue baixar o e-book em PDF. E aí ele é composto por 4 capítulos. O primeiro é uma breve introdução do que se trata, a gente explica do que vai falar. O segundo, a gente fez um apanhado de estudos que estão sendo desenvolvidos na área, assim, a nível nacional. Então, a gente tem aqui alguns exemplos que são bem-sucedidos. O terceiro capítulo, ele já inicia a parte didática, propriamente dita. Pensamos nele como um conceito básico de formas. Por quê? Porque um estudante, um usuário que queira utilizar do e-book e, de repente, ele não tem esse conhecimento prévio de sólidos, formatos e conceitos, ele necessitaria para fazer as atividades. Então, a gente trouxe um pouco do que são os conceitos. Tá? E no capítulo 4, seria a proposta do caderno de exercícios. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês como é esse caderno de exercícios. A princípio, a gente fez diversas reuniões, estudou, né, pensou como é que a gente poderia lançar a mão desse caderno. E antes de mais nada, a gente precisava entender as formas enquanto sua complexidade. Então, a gente estudou quais variáveis definiria uma forma da outra. Se aquela forma, eu entendia que aquela forma era uma forma básica, por que ela seria básica? Quais variáveis a gente poderia entender que ela seria uma forma básica? E nessas variáveis, a gente precisava também explicar para aqueles usuários que não tinham conhecimento prévio, como seria, por exemplo, uma face plana, como é que seria, por exemplo, um sólido com 10 faces, como é que seria, por exemplo, um sólido com curvas nas suas arestas, como é que seria, por exemplo, um sólido maciço. Então, criamos, a partir desses conceitos, né, de variáveis e complexidade de sólidos, um glossário visual, tá? Que aí o usuário pode ler e entender. Quando eu falar a face é plana, ele vai lá e entende o que seria uma face plana, o que seria uma face inclinada. Tá? Esses níveis de complexidade que eu falei para explicar o glossário é exatamente a base do nosso caderno. Então, a gente analisou quais as diferenças entre uma forma básica, do intermediário e de um avançado. Definimos algumas variáveis que seriam norteadoras para diferenciar uma forma da outra. E aí, dessas variáveis, a gente selecionou 4 mais importantes.
a aparência das faces, a quantidade de faces, a angulação das arestas e a estrutura do solo. Então, vamos lá. Se eu entender o que é que eu preciso saber, ou então, assim, classificar um sólido como básico? Ele vai ser básico quando ele tiver apenas faces planas, quando ele tiver entre 6 e 8 arestas, ou faces, desculpa, né, em termos de quantidade. Ele vai ser básico quando a angulação de suas arestas for retas a 90 graus e a estrutura do sólido for maciça. Ele passa a ser intermediário quando essa face pode ser faces planas, com apenas uma delas inclinada. A quantidade de faces aumenta e vai até 10, o número de faces. A angulação das arestas, ela pode ser tanto reta quanto inclinada, e o sólido, a estrutura dele, vai de maciço até vazado. E a estrutura mais avançada de sólido, na complexidade, teria todas essas variáveis com todas as composições possíveis. Faces planas inclinadas na aparência de faces, a quantidade mínima de faces, não teria o máximo, angulação das arestas, retas, inclinadas ou curvas, e a estrutura do sólido poderia ser maciço ou vazado. Então, com base nessa tabela, com base nessa classificação, aí a gente criou aqui o nosso caderno de exercícios. Modelamos no Revit cerca de entre 10 e 20 sólidos para cada modelo, para cada nível de estrutura diferente. Separamos por cores. O nível básico, ele é azulzinho, tá? E aqui na primeira página de cada item, a gente explica como usar. E eu vou mostrar já já para vocês através de um vídeo, tá? Mas a interface, o layout desse caderno de exercícios é separado por cores. Do lado esquerdo, a gente vai ter o QR Code, que a gente vai ler através do Auge. Embaixo, a gente tem a perspectiva isométrica, com a ajuda de uma malha vertical e horizontal. Essa malha vai auxiliar o usuário do caderno a definir unidades. A gente não colocou cotas, mas sim colocou uma malha de referência, para poder ele fazer na malha ao lado, ortogonal, exatamente a quantidade de quadradinhos referente à malha que está aqui na perspectiva isométrica. E também tem uma malha isométrica em branco, que é para poder ele trabalhar a perspectiva, tudo sem instrumento, tudo com base na malha que está embaixo. Tá? Então, a gente vem para o nível intermediário e o nível avançado, separados por cores e separados pelas classificações lá da tabela. No final de cada conjunto de blocos, cada conjunto de nível, a gente tem uma folha em branco para que o usuário possa desenvolver o seu sólido. Ele pode interpretar a tabela, entender como é, por exemplo, um nível avançado de sólido, e ele pode desenvolver o seu. Então, isso aí seria a parte criativa, a parte que ele vai poder explorar as habilidades de percepção espacial e representação gráfica com base naquilo tudo que ele estudou em todos os outros níveis, né? Então, aqui a gente vem para explicar como é que a gente vai manusear esse caderno de exercícios. Com o celular, a gente vai mirar a câmera para o QR Code, ele vai direcionar para o Auge, e no Auge ele já vai abrir a realidade aumentada, que você pode manusear, ou então ele tem a opçãozinha, um olhozinho, que você pode clicar no olho, e aí ele vai localizar aquele objeto no mundo real, tá? Então, a gente fez aquelas fotos lá, pegando o sólido, o usuário ele pode manusear o sólido, aumentar, diminuir, girar, tá? Colocar na mesma posição que está lá no caderno, para poder aí começar a desenvolver as vistas, começar a desenvolver a percepção espacial, vistas frontal, lateral esquerda, e assim vai. Tá? Então, essa ferramenta de realidade aumentada, ela vai ajudar o sólido, o usuário a visualizar o solo em todas as dimensões e em qualquer momento que ele queira, né? E aqui a gente colocou só um exemplo, tá, de como é que a gente pode fazer essa atividade. Se vocês já tiverem o Auge instalado no celular,
pode mirar para esse QR Code aí que está do lado. Então, todas as folhas de início de exercício, a gente tem uma breve explicação. Mire a câmera do celular para esse código, tá? E ele vai abrir, ele vai direcionar para o auge já a sua tela. Quando chegar lá, você já pode mexer, pode aumentar, pode diminuir, e o sólido vai estar na sua mão para você visualizar todas as superfícies e, a partir daí, desenvolver tanto vista superior, quanto frontal, quanto a lateral esquerda, tá? Embaixo, como eu falei, a gente tem a perspectiva isométrica, com a malha vertical e horizontal, que vão ajudar o usuário a entender as dimensões, a entender o tamanho, tá? De como é que ele vai poder desenhar na malha. Eu vou continuar a apresentação e depois a gente volta para essa tela, tá? Para a gente testar, fazer alguns desenhos. E aqui a gente finaliza essa apresentação. E aqui eu coloco o nome de todos da nossa equipe que fizeram parte desse trabalho. E aqui a gente tem os professores Ana Caroline, Juliana de Sá, Manuel Farias, Marcela Sarmento, Roberta Paiva e Rosemary Ferreira. E também um agradecimento aqui especial demais aos nossos bolsistas Gislaine e João Pedro. E também a nossa aluna voluntária de todos os trabalhos, Juliana Dias. Tá? Eu queria agradecer a equipe, todos da equipe construíram esse trabalho inovador, interessante, buscando sempre se capacitar, tentando se reinventar, né? Nesse momento tão adverso. E aí eu coloco aqui à disposição para quem quiser, tiver interesse, o Instagram do nosso grupo de pesquisa. Nosso grupo de pesquisa é chamado PERREP, que é Percepção Espacial e Representação Gráfica. Ele é composto por professores, docentes e discentes do Instituto Federal da Paraíba. A gente tem membros de João Pessoa, de Pato, se eu não me engano, me ajudem aí, Catolé, eu acho. Tá? E aí, quem quiser conhecer nosso trabalho, ele tá lá no Instagram, sigam. E dentro da bio do Leandro tem um link que vai fazer referência a outros projetos nossos. Tá? E aqui eu quero chamar a atenção para o Edificando Saberes. Ele é um e-book que a gente fez uma compilação de trabalhos de TCC dentro do curso de Edificações. Um trabalho bem legal, tá? Também chamar a atenção aqui para esse e-book, que é do Café com Desenho. Ele foi fruto de um evento belíssimo que a gente fez ano passado. Então, ele é composto por capítulos que fazem referência aos capítulos do evento. Tem muita coisa interessante. E o mais novo, que é o e-book Imergir, Vivenciar, Compartilhar, reflexões a partir de da prática extensionista. Esse e-book aqui, ele faz parte da coletânea Rede Rizoma, foi lançado pela editora do IFPB. São 9 capítulos, 9 trabalhos diferentes envolvendo extensão. Tá? Então, quem quiser, está disponível também lá no nosso Instagram. Então, estou me colocando aqui à disposição e, em nome de toda a equipe também, coloco todos à disposição para tirar dúvida, para questionarem, para, enfim, o que acharem interessante, tá, gente? Obrigada. Bom, gente, o trabalho está à disposição de vocês, podem baixar lá. O que a gente quer aqui, em nome de todos aqui da equipe, é que esse trabalho seja difundido, ele seja utilizado, ele seja repassado, para que a gente possa difundir o conhecimento. Eu acho que a gente pode agregar muito a essa nossa área, né, de representação gráfica. A gente tem grandes ferramentas, grandes momentos, né, juntos, tem ferramentas tecnológicas que só podem auxiliar e só vão ajudar a gente no dia a dia, nossa sala de aula. E tanto agora, no momento remoto, quanto posteriormente. Oi, Manuel.
Obrigado, Marcela, por ceder aqui a palavra. Eu levantei aqui a mão para fazer uma fala brevíssima nesse momento. Na verdade, assim, dizer que foi uma honra de minha parte participar de um projeto dessa envergadura, dessa magnitude, e com a qualidade que esse produto tem, né? Mas, na verdade, a essência da minha fala não é aqui exaltar a qualidade técnica desse produto, que, de fato, já fala por si só, né? Do pouco que a gente viu aí. Mas eu acho que um dos aspectos mais importantes que a gente tem a colocar aqui é a possibilidade de produção de um conhecimento colaborativo, né, em um contexto onde a gente não está presente fisicamente, mas onde essa equipe construiu uma sinergia maravilhosa, ainda dentro dos meios virtuais, que ora são tão... é uma dicotomia, né, na verdade, é uma aproximação distante. E esse trabalho surgir e ainda por cima ser direcionado a toda a comunidade acadêmica, não apenas do IFPB, mas a qualquer pessoa que tiver interesse para aplicar nas suas disciplinas, eu acho que é uma outra coisa que precisa ser chamada a atenção, né? Um conhecimento, um produto dessa natureza, com essa qualidade, oferecido gratuitamente para quem desejar, nos tempos de hoje, onde a gente tem uma supervalorização do lucro e do produto, né? E até mesmo a mídia de comunicação de massa, o que é que ela quer fazer? Ela quer, na verdade, vender, né? Assim, se você vê, você tem patrocínio no Instagram, né? Assim, muitas vezes essa comunicação de massa, ela gira em torno desse processo de obter o lucro. E aqui a gente talvez queira subverter um pouco essa comunicação de massa, através de cada uma dessas pessoas que estão aqui, que a gente está vendo as bolinhas, mas que são pessoas por trás, né? A gente pede a gentileza de vocês poderem multiplicar esse processo através do compartilhamento para que esse elemento, para que esse material, essa iniciativa, ela possa também atingir outras pessoas, porque é de graça, né? A busca dessa comunicação, dessa multiplicação, né, cujo único intento, de fato, é contribuir com o conhecimento técnico, com a formação das pessoas. Então, eu gostaria de fazer essa fala no sentido de exaltar não somente os aspectos técnicos que falam por si só, mas especialmente os aspectos humanos envolvidos na produção dessa obra, né? De toda essa equipe que doou gratuitamente o seu trabalho, tanto de discentes como de docentes, e oferece isso ao mundo inteiro, né? Porque está nas redes aí, também para que possa ser de valia para as pessoas. Isso é uma coisa que me enche de muita emoção, não é uma coisa simples, é uma coisa de grande, é um tesouro, eu acredito. E então eu parabenizo a você, Marcela, como líder desse grupo, né, como quem desbrava os caminhos e quem nos motiva e nos direciona. Se não fosse você, com certeza isso aqui não estaria acontecendo nesse exato momento e o produto também não estaria acontecendo. Então, ressalto aqui esses aspectos humanos de toda a equipe, mas em seu nome também. Obrigado pela fala. Obrigada, Manuel. Recebo as suas palavras. E, claro, a gente também agradece pelo convite, né, prof? Claro, a gente fez o projeto junto de todo mundo da equipe do PREP, mas, claro, a gente também agradece por ter nos convocado. E também agradecemos a todos pela presença, né? G2 está presente aqui em peso. Aqui no chat algumas palavras. Agradeço, gente, aqui em nome de toda a equipe, tá? O trabalho foi feito com muitas mãos, né? E muitas ideias, e a gente foi construindo realmente isso junto. A gente precisou, como eu falei, fazer algumas mudanças no início, mas eu acho que essas mudanças foram muito bem-vindas, foram muito, muito adaptadas, e deu certo, né? Foi uma mudança que foi para melhor, acredito. E assim, o que a gente pede, como o Ana falou, façam uso, divulguem, deem um feedback, por favor, né? Se deu certo, se deu errado, vamos melhorar aqui, vamos melhorar ali. E aí eu acho que junto a gente pode construir uma coisa mais sólida, né? E aos pouquinhos a gente vai construindo. O PREP é novo, ele ainda é um bebezinho. Começou em 2020, mas eu acho que a gente tem ainda muito para seguir, muito para caminhar. E essas produções vão estar sempre sendo postadas lá e sendo divulgadas, porque a gente está aqui para divulgar o conhecimento, divulgar e compartilhar. Bom, gente, então assim, a gente queria fazer uma reunião bem breve, né, bem objetiva,
explicar como manusear era o maior foco, né, da nossa fala, do nosso objetivo aqui hoje. O trabalho por si só, ele já está bem explicativo, se forem ler os capítulos, está bem legal. E vou agradecer mais uma vez a presença de todos, por disponibilizar esse horáriozinho na sexta-feira de noite para estar aqui com a gente. Tá? A gente está à disposição. Podem falar lá no Instagram ou em outra forma, tá? Agradeço demais. Obrigada a todos da equipe por estarem aqui hoje dando apoio. Tá? E mais uma vez, muito obrigada. A gente, se ficarem à vontade para falar, podem falar. Se não, a gente pode se despedir por aqui e curtir o nosso final de semana. Parabéns, gente. Bom final de semana. Deise, obrigada, viu, pela presença. Nossa, Saudade com de certeza. tua. Fiquei feliz em revê-la.